E isso foi durante anos. Durante anos eu passei por isso. Durante anos eu sofri isso. E eu não conseguia enxergar. E era eu dando cabeçada, cabeçada, cabeçada atrás de cabeçada. E isso é muito ruim. Isso é muito negativo para você e principalmente para o sucesso ou para aquilo, para a meta que você traçou como professor de yoga. Se você abrir a sua cabeça para isso, já começa a mudar a sua história, daqui, já abrindo a mente para isso. A grande importância para o professor que não tem alunos, que não está conseguindo aumentar o seu número de alunos, é o marketing. Alguns falam, não, é a fidelização. Qual que é a diferença entre os dois? Fidelização e marketing, o que vale mais? Esse é o tema de hoje, vamos conversar a respeito. E se você estiver aqui ao vivo, já manda aí suas dúvidas, manda suas perguntas, porque é uma forma da gente poder, juntos, fazermos que a história seja diferente. Primeira coisa, vamos voltar lá. Se você traçou um resultado, se você acredita que o seu resultado ele está ali, já está claro na sua mente o que você traçou. O que normalmente os professores fazem? Eles colocam a responsabilidade do insucesso ou de não estar conseguindo chegar a um resultado mais plausível. O professor, em geral, ele coloca a responsabilidade no marketing. Normalmente, quando um professor vem falar comigo, ele fala assim, Dani, o que você está fazendo de marketing? Como que você está se divulgando? Como é que você consegue novos alunos? Qual que é o processo? Então, em geral, as pessoas elas colocam a responsabilidade no marketing e abraçam essa causa e acreditam que o marketing ele impede você de crescer. Esse é um ponto. Depois, então, o professor, em geral, ele coloca o marketing como o salvador da pátria. Se eu não tenho sucesso e eu fizer agora um marketing melhor, eu vou salvar a minha pátria. É uma forma de pensar? É. As pessoas fazem isso? Fazem. As pessoas dão realmente certo? Ao meu ver, as pessoas que pensam só dessa forma, que pensam exclusivamente no marketing, elas não dão certo. Essa é a minha forma de enxergar, tá? O que eu tenho visto nesses anos todos, não só comigo, mas com os professores, como surtir efeito, como ter resultado nesse sentido. E qual que é a importância da fidelização? Primeiro, vamos pegar esse nome, porque nem todo mundo chama a fidelização de fidelização. Então, a gente vai entender que fidelização, ela pode... o que entra como fidelização? Pedagogia. Então, como você ensina, como você cuida do aluno, como você direciona aquela aula, aquele conteúdo, como você fala com o aluno, como você... A ideia da fidelização, mais do que pedagogia, é manter o seu aluno. E se esse é o seu objetivo, eu acho que está aí, já está a grande importância da fidelização. É você manter o aluno que você tem. É você fazer com que esse aluno esteja com você por muitos e muitos e muitos anos. Tá? Então, beleza. Aí vamos lá, para a importância do marketing. Onde o marketing entra com importância? A gente precisa nos divulgar, a gente precisa entender que o marketing ele ajuda a fazer com que o nosso trabalho ele seja divulgado para mais gente. Tá, então, Dani, quando você coloca assim, eu tenho 2 alunos e eu quero me divulgar, eu preciso fazer marketing. Então, em geral, a pessoa vai falar assim, eu vou colocar toda a minha energia no marketing. Aí você pega um outro aluno, um outro professor que vai falar assim, Dani, eu tenho 5 alunos e eu quero aumentar mais a minha quantidade de alunos, eu preciso ter mais alunos. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar minha energia no marketing, vou gastar dinheiro no marketing, eu vou fazer uma divulgação no marketing. E qual que é a tendência? O que eu tenho visto mais? As pessoas que fazem isso, que colocam todo o seu esforço, tempo e dinheiro no marketing, a pessoa ela tem uma entrada de gente que talvez tenha se estimulado, tenha sido conquistado pelo marketing que você fez de alguma forma, o marketing nas redes sociais, o marketing de flyer, o marketing de algo específico que você tenha feito,
uma divulgação em algum local ou algum lugar específico. Então, você tem esse marketing, as pessoas entram, só que as pessoas saem. E a maioria dos professores, eles não conseguem enxergar isso. Se o aluno não está ficando, se ele não está sendo retido, se tem ali, eu até chamo de operação tapa-buraco, porque se você tem uma entrada de alunos e esses alunos não se mantêm, você tem um grande dilema que talvez seja um grande ponto cego que você não está enxergando. Porque o aluno entra e, ao mesmo tempo, ele sai. Ele entra e ele sai. E isso vira uma constância. E você está preocupado exclusivamente com o marketing. Você está preocupado exclusivamente em divulgar o seu trabalho. Você está preocupado exclusivamente em fazer uma foto linda na rede social. E tem algo, na minha concepção, que é muito importante e que a maioria dos professores não veem. Isso é, o professor, ele não está conseguindo reter os alunos. O professor não está conseguindo fazer com que o conteúdo que ele entrega, acreditando e pressupondo que o seu conteúdo que você oferta como yoga é incrível, então você não está conseguindo fazer com que esse conteúdo ele chegue à pessoa e se mantenha ali. O seu aluno, ele entra, fica um período e sai. Entra, fica um período e sai. E aí, mas eu estou fazendo agora um trabalho de marketing incrível. As pessoas estão entrando e, em algum momento, alguém sai. Só que esse aluno não se mantém. E aí, bom, meu trabalho de marketing é incrível, as pessoas estão entrando. As pessoas estão entrando. Mas eu preciso de mais gente, porque aí eu tenho 10 alunos, entraram 10, saíram 10. Entraram 10, saíram 10, eu estou lá com os meus mesmos 10 alunos o tempo inteiro. E aí, onde eu enxergo o que eu avalio? Eu preciso do marketing, eu preciso ter mais gente entrando. Se entraram 10, eu preciso que entre 20. Só que aí a pessoa não percebe que entram 20 e saem 20. E que os alunos não se mantêm. É um ponto cego gigante na cabeça do professor. Os professores, eles não enxergam esse ponto cego. Eles não entendem que se eles tiverem 10 alunos, se eles fizerem um trabalho de marketing, eu não estou nem falando excelente, razoável, entraram 5 alunos novos no mês, na sua escola, não estou nem falando particular, entraram 5 alunos na sua escola, hoje você tem 15 alunos. Se você não perder 5, se você mantiver 4 desses, no mês que vem você tem 14. Você já não tem mais 10, você tem 14. Aí você faz um outro trabalho de marketing, entra mais 3. Você tem agora 17. E você perdeu 1. Você não tem mais 14, você tem 16. E o crescimento ele é constante. E por que isso acontece? Porque o trabalho que você está entregando é incrível. É um trabalho diferenciado. É algo que aqueles alunos estão vendo como algo realmente diferente do que ele tem travado contato, do que ele tem visto, do que ele tem vivenciado. Quando você entende esse processo, o que eu estou tentando mostrar para vocês? O marketing é algo para deixar de lado, para jogar fora? Não, ele é uma alternativa para que você, na verdade, é a alternativa para que você tenha mais pessoas entrando. Só que o gargalo aqui, se você tiver você tem um recipiente cheio de furos, entra água, e a água sai. Entra água, a água sai. Você pode se matar de querer ir lá, toda hora ir lá, vai lá no poço, pega a água, traz a água, coloca no recipiente e a água sai. E aí você fica nesse giro. Você vai lá, pega mais água no poço, traz a água, sai. Pega mais água no poço, a água sai. Até quando? Até quando você, professor, vai continuar fazendo isso e vai continuar errando dessa forma? A sua estrutura, ela tem que ser muito foda. A sua estrutura, o que eu falo de estrutura, na minha concepção, o mundo ideal é isso, é juntar, primeiro de tudo, já respondendo a pergunta, para mim, o que vale mais? O que vale mais? Para mim vale uma estrutura sólida que tenha a fidelização como base. Fidelização, esse nome para mim é perfeito, porque você mantém o seu aluno, você fideliza o seu aluno. Ele está fidelizado a você, ele está fidelizado ao conteúdo que você entrega, ele está fidelizado à sua escola, se você tiver uma escola. Então, você tem
A fidelização muito forte, um marketing bom, e essa estrutura faz com que você cresça, como eu falei, de 10 para 14, de 14 para 16, 16 para 20, assim por diante. Aí, de repente, eu dei um deslize, o marketing agora eu não acertei tanto, ele veio 4 pessoas e eu perdi, algum erro que eu cometi, eu perdi 5 alunos. Então, dos 20 que eu estava, eu fui para 19. Pronto, já sei, olha lá, vamos corrigir. O que eu errei na fidelização? O que eu poderia ter feito melhor de marketing? Estruturei, levantei. Ah, Dani, mas isso que você está falando é algo básico. Eu sei que eu preciso entregar um trabalho de excelência e eu sei que eu preciso fazer um marketing bom. E por isso eu preciso divulgar mais meu trabalho. Será que a sua entrega, que você sabe que precisa ser boa, ela realmente está boa? Avalie. Faça uma avaliação e veja se realmente está bom. Eu dei por muito tempo cabeçada nesse sentido. Eu me preocupava e eu enxergava que o marketing era a grande solução. Muitas vezes eu citei o meu calcanhar de Aquiles como professor, ou o meu calcanhar de Aquiles como escola, é o marketing. As pessoas aqui na minha escola não estão sabendo fazer o marketing, elas precisam saber o marketing, elas precisam fazer um marketing de qualidade, nós precisamos divulgar mais o nosso trabalho. E eu não enxergava que tinha buraquinhos nesse recipiente e que esses buraquinhos estavam tendo um vazamento. E era um vazamento que parecia ser pequeno, mas não era. Era um vazamento grande. Exatamente com o exemplo que eu dei, com essa analogia que eu fiz. Entravam 10 pessoas e saíam 10. Talvez, no caso da escola, 10 pessoas espalhadas pelos professores, mas saíam 10. E eu não enxergava que era eu tinha um trabalho incrível. Eu vou lá, era tempo e dinheiro gasto de ir lá no poço, pegar a água, tempo de fazer isso, um esforço para fazer isso, um dinheiro que eu estou pagando a água que eu estou buscando lá no poço, trazia a água, colocava no recipiente, passava um mês e aqueles buraquinhos imperceptíveis faziam com que essa água terminasse. Aí, a água agora já está vazia de novo, eu preciso encher de novo, vou eu lá de novo, andar até o poço, pegar a água, trazer a água para o recipiente, venho, eu coloco no recipiente e vaza de novo. E isso foi durante anos. Durante anos eu passei por isso. Durante anos eu sofri isso. E eu não conseguia enxergar. E era eu dando cabeçada atrás de cabeçada. E isso é muito ruim. Isso é muito negativo para você e principalmente para o sucesso ou para a meta que você traçou como professor de yoga. Se você abrir a sua cabeça para isso, já começa a mudar a sua história, daqui, já abrindo a mente para isso. E dentro desse processo, por que eu vou investir tempo na fidelização? Porque eu realmente acredito. Se eu tivesse que escolher, na pergunta que eu fiz aqui, marketing ou fidelização, quem é o vencedor? Se fosse uma luta, em quem eu apostaria minhas fichas? Se eu tivesse que escolher um, eu apostaria na fidelização. Por quê, Dani? Por que na fidelização? Porque se eu apostar na fidelização, aqueles 10 alunos que eu tenho, eu mantenho esses 10 alunos e o máximo que vai acontecer é fazer um marketing bem meia boca, vai entrar 1 ou 2 pessoas, mas eu mantive os 10. Ou mantive 9, saiu 1, mas eu consegui entrar 2. Então, agora eu já estou com 11, não estou mais com 10. E aí, o processo continua. E aí, agora, eu não estou mais só com 11. Eu mantive os 11. E entraram mais 2. Eu não estou mais com 11, eu estou com 13 no outro mês. E aí, aquele marketing meia boca que eu estou fazendo, não é um marketing incrível. Ele vai me fazer passar de 13 para 14. Aí, agora, se eu apostasse a ficha, se eu tivesse que nessa briga apostar no marketing, o que aconteceria? Eu apostei no marketing, eu fiz um marketing incrível, não entraram 2, entraram 10, só que saíram 10. Entraram 10 e saíram 11. Isso é o que acontece na sua vida, no seu dia a dia. Então, se eu tivesse que apostar no marketing ou na divulgação ou na fidelização, eu apostaria na fidelização sempre, tá? Se eu tivesse que apostar um dos dois. Agora, se eu tiver que hoje
fazer um trabalho no sentido que eu acredito ser ideal, eu faria as duas coisas juntas. Eu faria uma fidelização muito forte, como eu falei, uma fidelização que minimamente você vai perder pessoas, vai perder clientes, minimamente, e que você teria um marketing que não seja meia boca, que no mínimo seja um marketing bom. Se você fizer um marketing bom, mais a fidelização muito foda, você só tem a crescer. Talvez você não vai crescer numa aceleração que muitos desejam. Eu já peguei muitos professores falando assim, olha, eu tenho hoje 5 alunos, eu quero ter 30 alunos em um mês. Será que você se sustenta? E eu estou falando de sustentação como base mesmo, como estrutura. Porque isso é o que mais acontece. Você entra 20 alunos novos, você agora tem 30, só que você não consegue cuidar dos 30. A qualidade do seu trabalho não vai suprir os 30. E aí o que acontece? Você perde aluno. E aí é uma bola de neve, continua sendo uma bola de neve. Entram tantas pessoas, saem tantas pessoas. E o que a gente quer? Entram tantas pessoas e fica a maioria delas. Eu sei, eu realmente acredito que não existe fidelização máxima, que não existe evasão zero. Alguém não vai travar, tipo, não deu liga com você. Vai acontecer. Talvez alguém não tenha dado liga com yoga, por exemplo. Então, não deu liga. Ótimo. Mas, se você conseguir fazer com que a sua fidelização seja a melhor possível, a mais incrível possível, então a gente tem aí uma lógica de que nós perdemos o mínimo possível de alunos. E o crescimento, ele é contínuo. Ele é muito mais assim, eventualmente dá uma caidinha, mas já sobe, do que um crescimento que é uma montanha-russa. A gente não quer uma montanha-russa, a gente não quer a nossa vida como uma montanha-russa. A gente quer estabilidade. Ontem na live, que eu fiz entrevistando um professor de yoga, ele me falou exatamente isso. Ele quer estabilidade. Ele nem quer um resultado gigantesco. Ele quer estabilidade. Para ter estabilidade, eu acredito piamente nessa estrutura, formada por uma fidelização muito foda e um marketing bom. Presta atenção, eu não estou falando um marketing excelente. Se você conseguir chegar num nível de uma fidelização muito foda e de um marketing muito foda, é o mundo ideal, é o mundo perfeito. Aí você tem a chance de construir algo que é incrível. Você tem uma fidelização muito foda e um marketing muito foda. Esse é o mundo ideal. Chegou aqui um professor que eu estou admirando muito, um professor que não tem tanta experiência, ele ainda tem poucos anos de experiência, que é o Flávio. Então você pega o Flávio construiu isso. Ele foi treinado por mim, ele é meu aluno, mas é um professor incrível, e ele vem construindo isso. Ele não construiu fazendo o marketing dele. Ele construiu com uma fidelização muito foda, com uma entrega muito foda, entregando um trabalho de primeiríssima. Esse trabalho de primeiríssima, gradualmente, vai fazendo com que o marketing aconteça. Talvez tenha começado com um marketing meia boca, depois passou por um marketing bom, que naturalmente acontece, que é o que eu acredito, um marketing natural, um marketing orgânico, porque ele vem através dessa fidelização foda. E aí, a partir desse marketing orgânico, desse marketing natural, dessa fidelização foda, vem o marketing orgânico, o marketing natural, e ele só cresce, só tem a tendência a crescer. Então, é um professor, por exemplo, que está aí há poucos anos, confirma aí para mim quantos anos você tem, eu não lembro agora quantos anos você está como professor, e é um professor que tem aí um tempo de casa, de yoga mesmo, ensinando yoga, e é um professor que hoje ele ganha muito mais do que a primeira profissão dele. Hoje é um professor que superou as expectativas e ele só está vendo crescer. Ele só vê dentro do yoga algo promissor mesmo, algo que faz com que ele tenha a chance de ganhar muito bem com yoga. Muito bem. Algo que talvez muitos não tenham a ideia de ganhar. Ah, Dani, mas eu não estou aqui pelo dinheiro, né? Muita gente fala, não estou aqui para ganhar dinheiro. Tudo bem, você está aqui para quê? Você está vendo essa live, ou está me acompanhando para quê? Qual que é o seu objetivo? É melhorar a sua qualidade? É melhorar a sua qualidade técnica? É você ter mais alunos? É você ser mais valorizado? Esquece a grana, coloca a grana de lado. O que você deseja? 4 anos, em novembro. Olha, ele tem 3 anos e meio
como professor. 3 anos e meio, já ganhando aí, por volta, começou a ganhar, ainda não posso falar que ele ganha como média, a média dele é 9, mas ele está ganhando mais do que 10. E tem um vislumbre de chegar aí no que eu acredito ser uma faixa roxa e roxa para marrom, num curto espaço de tempo, com 3 anos de professor. Com 3 anos de professor. Então, eu estou falando agora, não para os professores que olham apenas o yoga como praticantes de filosofia. Eu estou falando para os professores que olham com o amor que tem pela filosofia e pelo yoga, mas que olham como profissão. E que querem chegar a um patamar diferente do que atingiram. É isso. O Flá está aí como um grande exemplo para mim. 3 anos de profissão, ganhando média R$9.000 e chegando já com vislumbre, já atingiu 11 e com vislumbre de chegar muito mais do que isso. Enxergando que é capaz de chegar muito mais do que isso. Já ganhando mais do que ganha dentro da outra profissão dele, que ele ainda mantém, mas que está aí já com esse vislumbre da profissão que ele hoje tem, como era a segunda profissão, de levar a primeira profissão. Mas vamos voltar no assunto. Então, assim, por que eu tenho que investir tempo nisso? Porque eu realmente acredito que a sua fidelização é a ferramenta. Quando você não tiver mais buraco no seu recipiente, quando a água que vai cair, não é a água que vai cair pelos buraquinhos, é a água porque vai estar muito cheio. O seu recipiente, ele cabe uma quantidade de água. Se você colocar mais água aí, vai cair para fora. Aí o que você precisa? De um recipiente novo. Aí é outra estratégia, é outro projeto. Então, por exemplo, como professor, não falando aqui de alunos que eu treino, não falando de professores que eu treino, não falando de eventos pontuais, não falando de plataforma, alunos que eu travo contato diariamente, que eu dou um trabalho personalizado. Eu tenho 60 alunos. Esses 60 alunos é meu recipiente cheio. Quando entram novos alunos, há uma tendência da água sair um pouco, porque eu não consigo fidelizar a ponto de mais do que 60 alunos. Eu, Daniel, tá? Mas 60 alunos para um professor que dá aí 8 aulas por dia e que tem um resultado acima de R$20.000, bem acima de R$20.000, cara, para mim tá bom. É o meu recipiente. Talvez o seu recipiente seja um recipiente para 10 alunos. Seja um recipiente para ter os 10 alunos. E se tiver ok para você, ótimo. Ótimo. Esse é o seu objetivo, são 10 alunos. O seu recipiente é esse. O problema é você ter um recipiente para 10 alunos e você coloca água nesse recipiente, que são os alunos, novos alunos, e está cheio de buraquinho. E aí você continua rodando e patinando nos seus 5. Você fica com 5 alunos, 5 alunos, 5 alunos. Entra 10. Por que está sempre com 5? Porque está saindo 10. Entraram 10 alunos. Nossa, agora eu estou com 15. Eu até queria 10, mas chegaram 15. Saíram 10, você fica com 5. E você não sai disso. Quantos professores eu vejo que estão há anos nessa mesma situação? Entram alunos, sai a mesma quantidade. E o professor ele não cresce, não muda o número de alunos. Não muda. Dentro daquilo que ele traçou. Tá? Dentro daquilo que ele vem enxergando. E de verdade, eu dei muita cabeçada nesse sentido. Eu trago esse conteúdo no Personalize para tentar evitar que você faça o mesmo. Porque eu não enxergava. Era um ponto cego gigante na minha vida como professor. Eu não enxergava isso. Eu estava muito preocupado com o marketing. Eu estava muito preocupado. E é uma coisa que, normalmente, quando algum professor me fala assim, Dani, o que você faz para ter mais alunos? Dani, o que você faz? Cara, é uma pergunta importante. É uma pergunta relevante. Eu preciso ter mais alunos, realmente. Eu não posso deixar isso de lado. Só que, como eu falei, eu preciso dos 2 fatores. Eu preciso do fator marketing, para, de alguma forma, algum tipo de marketing. Existem vários tipos de marketing. Isso é importante a gente citar. Existem muitos tipos de marketing. Existem marketing mais direto, marketing menos direto, existem vários tipos. E existe o marketing que é mais... existe o marketing direto e existe o marketing que é mais natural. Marketing direto que eu digo, o cara vai lá e faz um anúncio no Instagram.
E existe o marketing que não é o anúncio no Instagram, que é o marketing de indicação, é o marketing orgânico, que sai dos seus próprios alunos. Então, quando a gente entende esse processo, quando a gente avalia esse processo, o natural, o mais relevante é você ter essa estrutura muito clara. E aí você não vai ter perda de aluno. E aí me perguntaram, né? Me veio agora isso na mente. Me perguntaram esses dias, mas Dani, eu estou vendo você fazer marketing nas redes sociais para o Personalize, para a maratona Professores de Yoga de Sucesso. Você está fazendo marketing? Eu não estou falando para não fazer. Eu só estou falando que se você colocar todas as suas fichas no marketing, cara, você não está enxergando o mundo, você está enxergando um negocinho. E que talvez esse negocinho te faça continuar patinando aí para o resto da vida. Esse é o ponto. Eu fico realmente muito triste quando as pessoas veem, eu quero, mas não enxergam que talvez o trabalho que estão entregando, a forma como estão entregando não é a melhor. Isso me deixa triste, porque eu vejo profissionais excelentes perdendo oportunidades. E mais ainda, me deixa mais triste ainda, porque profissionais excelentes deixam de ser profissionais, porque eles param de ensinar. Eu conheço muita gente que parou de ensinar. Alguns, inclusive, até hoje são meus alunos, eles fazem aulas comigo, então continuam apaixonados pelo yoga, mas não ensinam mais. E eram professores excelentes, que por alguns detalhes tinham esses buracos no recipiente, e aí saía. E poderia ter sido corrigido, poderia ter sido vedado esses buracos. E aí depois eu troco o recipiente. É o que eu falei, eu tenho 60. Então eu tenho 60 alunos. Tá, não cabe mais aluno no meu recipiente. Eu, Daniel, não tenho mais condições de colocar mais alunos. Eu vou achar outras alternativas para que eu possa, de alguma forma, por exemplo, o Personalize. O Personalize era um curso que acontecia para uma quantidade X de pessoas. Hoje, ele continua tendo um número máximo de pessoas, porque eu quero continuar dando um trabalho personalizado. Mas eu consigo acessar com a mesma qualidade um número maior. Eu troquei o recipiente. Através do online, eu consigo ter um recipiente maior. Então, essa lógica é o que vai acontecer. Se você, professor, você tem lá hoje uma qualidade, ou você tem uma capacidade, e você vai ficar muito bom com essa capacidade. Agora eu já posso trocar. É meio que... eu vou fazer uma analogia com a minha filha. Minha filha está lá, ela ainda anda de bicicleta com as 2 rodinhas. Daqui a pouco eu troquei a rodinha, daqui a pouco eu tirei a rodinha, daqui a pouco eu já troco a bicicleta. Ela já tem condições de ter uma bicicleta maior. Daqui a pouco eu coloco uma bicicleta com mais qualidade, e assim vai indo. Esse é o processo natural. Então, fazer um marketing ferrado, gastar uma grana, gastar tempo, gastar energia e deixar de lado, acreditando que você está com uma qualidade de fidelização boa, é um grande erro. É um grande erro. Por isso, na luta, marketing e fidelização, eu sempre vou apostar na fidelização. Agora, se eu, Daniel, for criar do nada uma luta, eu criaria um lutador que tem as 2 qualidades. Aí vem me enfrentar. Criando um lutador que tem a qualidade do marketing e tem a qualidade da fidelização foda, esse lutador ele vai acabar sendo imbatível. Agora, essa é a forma que eu penso. Mas se eu tiver que apostar num dos 2, eu aposto sempre na fidelização. E é importante, também, outro detalhe quando eu falo de fidelização, muita gente olha a fidelização como uma forma de paternalizar, é um erro. Então você paternaliza, isso quer dizer, quando eu falo de fidelização, quando eu falo de dar atenção ao seu cliente, não é ficar passando a mão na cabeça dele. Quando eu falo de fidelização, é cuidar do cliente com toda a atenção, com todo o cuidado possível. Mas isso não é paternalizar. Então, a ideia é você olhar, e eu até chamo, na minha escola eu chamo, cada professor é o professor mãe. Eu nem coloquei como professor pai, porque apesar de
eu achar que o cuidado que eu tenho com as minhas filhas é o mesmo das mães, as mães têm um instinto natural. Então, eu enxergo que as mães têm esse instinto natural e por isso eu chamei de professores mãe. Porque é o que a gente quer, ter um cuidado, uma atenção, um carinho muito grande com seus alunos. Mas isso não quer dizer que eu vou o tempo inteiro pegar ele no colo e fazer tudo por ele. Eu quero direcioná-lo de uma forma muito legal. Eu quero mostrar para ele o quanto ele é capaz, o quanto é possível para ele chegar aos resultados que ele deseja. Tá? Então, eu tenho esse caminho. Paternalizar é um cuidado que tem que ter. E um outro detalhe que eu vejo muito com os professores, quando se fala no item fidelização, é colocar como algo que vem da Índia, que é essa relação professor, aluno, mestre, discípulo, uma relação de que eu estou aqui, o aluno vai aprender comigo e ele que vai atrás do conhecimento. Cara, não é assim. Não é assim. Então, fidelizar. Se você tem um conhecimento absurdo e você quer, eu vou ser reconhecido pelo conhecimento que eu tenho e não vou cuidar dele. Cuidado. Muito provável. Você vai ter uma grande chance de não dar certo nas metas que você traçou. Uma grande chance. Se você começar a olhar com mais carinho para os seus alunos, você vai mudar bastante a sua história como professor. O normal é as pessoas olharem para o marketing, com aquela ressalva, tipo, não tenho aluno, preciso de aluno, vou olhar para o marketing. Esse é o normal. O ponto fora da curva é quando a pessoa olha para a fidelização e consegue entender que se ele tiver um trabalho muito foda na fidelização, ele consegue que o marketing aconteça de forma natural. E como eu falei, várias vezes vou repetir aqui para ficar a última mensagem dessa live. Se você olhar para a fidelização de uma forma muito foda, se você olhar para a fidelização de uma forma incrível e diferenciada, a tendência é que você vai ter Vou repetir aqui porque tinha dado um pau no Insta. Então, se você olhar para a fidelização de uma forma muito foda, você naturalmente vai ter uma fidelização foda e um marketing orgânico que vai acontecer minimamente bom. E aí, com essa estrutura, você só tem a crescer na sua carreira.